1410 kHz, São Paulo, capital. Rádio América, uma canção nova em sua vida. A partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Olá, boa tarde. Programa Mais Saúde, novamente com a doutora Karen Longo, que fez tanto sucesso na pauta do nosso programa Mais Saúde, falando de contaminantes ambientais, tanto que nós recebemos tantos e-mails, telefonemas, SMS, que chamamos a doutora Karen novamente para justamente falar o que as pessoas mais queriam saber. Já que estamos falando de contaminantes ambientais, o que propriamente dito eles podem estar fazendo na nossa saúde. Mas você que não teve a oportunidade de ouvir, eu fosse você, eu ia lá no YouTube, aonde essa primeira entrevista da doutora Karen Longo está disponível. É só você ir lá, YouTube, Programa Mais Saúde, e colocar a data do programa, que foi no dia 19 de abril. Então você vai poder estar ouvindo e assim talvez entender um pouquinho mais do que nós estamos abordando hoje. Mas a doutora Karen, ela é nutricionista, graduada em nutrição pela PUC de Campinas, com pós-graduação em nutrição hospitalar pela USP e em nutrição clínica funcional pela VP. Nossa colega, né, de nutrição clínica funcional. Atualmente, ela trabalha no Hospital das Clínicas de Marília, onde atua como coordenadora técnica da equipe multiprofissional em terapia nutricional. Também no ambulatório de oncologia e na equipe de tratamento cirúrgico da obesidade. Karen, boa tarde. Bem-vinda aqui no Mais Saúde, hein? A gente ensaiou tanto, né? Até que de repente deu certo para tudo, né? Boa tarde, doutora Gisele. Muito obrigada pelo convite novamente, né? É um prazer estar aqui e poder de novo contribuir com essas informações. Pois é. Bom, vamos só fazer assim um relembrar do programa passado, que nesse primeiro programa que você participou, Karen, a gente falou bastante do prejuízo para a nossa saúde desses contaminantes em geral. Mas, para quem não ouviu e ainda vai ouvir o nosso programa no YouTube, o que são os contaminantes ambientais? O que são esses produtos que de repente não deveriam estar e hoje fazem parte do nosso dia a dia? Então, os contaminantes ambientais, relembrando, são substâncias químicas, né, que acabam estando presentes no meio ambiente, né, pois são utilizadas em produtos na agricultura, né, como os agrotóxicos, são utilizadas em produtos industriais, né, envolvendo embalagens de alimentos e até mesmo em produtos químicos, né, sendo utilizado na industrialização de alguns alimentos, também em cosméticos, em produtos domésticos, produtos que nós temos contatos ocupacionais, né, e esses contaminantes, lembrando que nós já falamos, eles atuam no nosso organismo imitando alguns hormônios. Então eles podem tanto fazer o papel de alguns hormônios, alterando esse funcionamento hormonal, como eles podem também, muitas vezes, bloquear a ação de alguns hormônios, né? Também trazendo consequências à saúde. Inclusive, de repente, uma obesidade? Inclusive obesidade, doutora Gisela. Né? A obesidade, ela hoje é trabalhada também como uma consequência de uma alteração hormonal importante que muitas vezes surgem dessa contaminação em excesso, né, que nós estamos sofrendo. Tem algum contaminante que você colocaria? Porque a gente sabe que a obesidade ela é multifatorial, mas em termos de contaminante, tem algum que você sugere assim como sendo o maior vilão? Hoje, os estudos mostram, né, com bastante ênfase, a importância de um contaminante presente nos plásticos, né, nas embalagens de plástico, o bisfenol A, né? Entre tantas interferências que ele traz ao nosso organismo, ele também
está com uma participação muito importante no aumento do número de células gordurosas, né? E também nesse crescente da obesidade, né? Que a população vem sofrendo. Pois é, eu lembro que nós já fizemos uma pauta aqui no Mais Saúde, para variar, eu brigando com a Anvisa, né? Porque a Anvisa me proíbe as mamadeiras de bisfenol, né? Contendo bisfenol. Mas e o resto? Exatamente, né? Então, assim, por enquanto ainda se protege as crianças, né? Pela proibição das mamadeiras. Mas essas crianças saindo das mamadeiras, as mães vão acabar utilizando copos de plástico, recipientes de plástico para armazenar, né, os alimentos, até mesmo para levar para a escola. E em casa, a população, conforme vai crescendo, né, esses recipientes de plástico que a gente utiliza para colocar resto de comida, depois leva direto no micro-ondas e acaba utilizando também a radiação do micro-ondas em cima dessa substância química. Isso tudo é transmitido ao alimento. E outro dia eu estava lendo também que não é só no aquecimento, né? Que a gente tem alguns alimentos que não precisa nem aquecer para que haja transferência desse bisfenol para o alimento, porque ele é uma molécula numa conformação espacial de uma gordura, não é? Exatamente. Então, antigamente se preocupava muito em não colocar os alimentos quentes no plástico, né? E não ter esse contato com a temperatura. Hoje já se sabe que mesmo independente da temperatura, né, justamente por essa conformação e essa similaridade com gordura, o contato do alimento gorduroso com o plástico já traz essa contaminação. Pois é, e a gente estava até comentando naquele dia com a nossa produtora, a Ana Paula, porque estava trazendo assim que aquelas embalagens de sorvete que são para a população tão práticas, né? Porque aí você pega e usa para outra coisa, mas o próprio sorvete interage com aquela embalagem e é um prejuízo incrível para a nossa população. Inclusive, tinha um outro estudo dizendo que os metabólitos do bisfenol na urina de crianças obesas era muito grande. Aí eles não sabiam se era porque também eles comiam muito errado e nesses alimentos errados eles estão embalados com algum, digamos assim, com alguma substância, incluindo o bisfenol, ou se era o bisfenol que estava deixando eles mais obesos. Então ficou assim, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Agora, para que o nosso ouvinte entenda, Karen, como é que é uma molécula que imita hormônio, vai entrar no meu corpo e vai me fazer engordar? Como que acontece isso? Ele passa um comando errado para minha célula? Como é que é? É exatamente isso. Então as células, elas têm receptores, né, para que venham os hormônios fisiológicos do nosso organismo, aqueles que têm a ação saudável no nosso organismo. E essa molécula, né, que se assemelha a uma molécula de hormônio, muitas vezes elas ocupam o local desses receptores e impedem que os hormônios que devem atuar consigam fazer o seu papel. Né? Com isso nós temos essa alteração hormonal. Com isso, né, um metabolismo que de repente deveria funcionar de uma maneira adequada pode ter a sua alteração, pode ter o seu gasto de energia diminuído, né? Essas moléculas elas atuam também nos receptores dos hormônios da tireoide, que também são muito responsáveis pelo nosso metabolismo, né? Então, vem surgindo também essas doenças de alteração da tireoide, o hipotireoidismo, responsável por aumento do peso, né? Por diminuição do gasto de energia, né? Então, uma coisa gera outra e, consequentemente, nós chegamos na obesidade. E, Karen, aonde os nossos ouvintes têm que tomar mais cuidado de encontrar o bisfenol? Hoje a gente sabe que são as embalagens plásticas, mas de repente tem outro tipo de embalagem que não é visivelmente um plástico, mas que tem por dentro um bisfenol. Exatamente. Então essas embalagens Tetra Pak, né, elas têm o revestimento interno, né, com bisfenol. Então às vezes a pessoa ela se preocupa muito com a embalagem plástica, né, e vai ver uma embalagem de papel, acha que é seguro, só que a gente tem que lembrar que os revestimentos internos de embalagens comerciais, embalagens Tetra Pak, né, em alguns casos latarias, contém também o bisfenol. Eu estava vendo também que porque foi feita uma matéria que eu gostei muito num jornal importante aqui de São Paulo, falando, pois é, a Anvisa proibiu as mamadeiras, mas o resto
está permitido. Inclusive, pasta de dente é dentro de uma embalagem que contém bisfenol, e eu até na hora eu falei, nossa, é verdade. Porque até a gente, né, acaba se distraindo, né? Então tinha a pasta de dente, tinham os enlatados, tinham justamente aquelas embalagens de pizza, gente. Pizza já deveria ter sido abolido da vida da gente, mas além de tudo, ela é um papelão por fora, mas por dentro uma película de plástico, né? Aí depois sobrou a pizza do domingo, vai comer no café da manhã de segunda-feira, já enfia aquilo tudo, embalagem, pizza dentro do micro-ondas, é um desastre, né? Então, além dos malefícios da pizza, você imagina o tanto de contaminantes que a gente acaba ingerindo. Mas olha que interessante, nós começamos a falar da obesidade, agora você falou da tireoide, quer dizer, uma coisa levando a outra. Tem mais alguma coisa no ambiente que você poderia estar citando em relação à tireoide? Tem sim, Gisela. Uma substância química muito importante na alteração da tireoide, né, e que infelizmente está muito presente na nossa alimentação, são os agrotóxicos, né? Então, hoje em dia, a gente acaba tendo que consumir um grande número de alimentos com agrotóxicos, pois apesar de existirem os alimentos de cultivo natural, eles ainda não estão tão acessíveis e a população ainda não valoriza tanto. Esses agrotóxicos também agem dessa mesma forma, né? Atrapalhando essa junção dos hormônios da tireoide, né? Envolvendo esses receptores e fazendo com que haja um aumento tanto no número de doenças da tireoide, como o hipotireoidismo, como também um aumento de tumores de tireoide e doenças autoimunes relacionadas à tireoide. E hoje a gente observa isso na população. Muito. Trabalhando na área da saúde, a gente observa que as pessoas elas vêm tendo cada vez mais problemas com a tireoide, né? Muitas vezes sem explicação médica, Exato. Sem um motivo, né, muito aparente, e a gente relaciona isso com o grande número de alimentos contaminados com agrotóxicos. Inclusive, no Brasil, né, existem agrotóxicos que são proibidos em outros países, né? Às vezes eles liberam aqui em situação emergencial para combater determinada praga em determinada lavoura, e eles falam que é só por um tempo, mas mesmo assim, como que fica a população? Exatamente. Nem a contaminação do solo. E esses agrotóxicos eles acabam ficando, né, durante muito tempo no solo, contaminam o solo, acabam contaminando a água, né? Eles acabam permeando a nossa saúde por mais tempo do que a gente pensa que eles são utilizados. E eles são muito persistentes, né? Às vezes eles até determinam a partir de agora nós não vamos usar mais tal agrotóxico na agricultura, mas aquilo está presente na natureza por anos e anos e anos, né? E acaba contaminando indiretamente também, como você disse, a água, os lençóis freáticos e assim por diante, né? Agora, falando em tireoide, o cloro, o que você acha dele? Então, o cloro, ele também, né, os estudos já demonstram que ele também tem uma importante atuação nessa alteração da homeostase dos hormônios tireoidianos, né? E hoje a gente acaba ingerindo cloro, até pelo cuidado que eles têm, né, de sanitização da água. Então, a água que a gente ingere, ela acaba sendo clorada quando a gente retira aquela água da torneira para passar no filtro. Então, a gente acaba tendo uma contaminação também. Karen, falando nisso, por exemplo, quando você sugere a higienização de um alimento, e a gente acaba falando uma colher de água sanitária de boa qualidade, quando se higieniza e depois deixa esse alimento para evaporar esse cloro, a gente efetivamente consegue tirar esse cloro do alimento? Não, sempre ficam resíduos, né? Então hoje a vigilância sanitária, ela preconiza, né, que principalmente restaurantes coletivos, locais que servem alimentos à população, que vão trabalhar com alimentos crus, façam a higienização com cloro, né? Só que os alimentos, após sofrerem esse mergulho, né, e esse tempo de colocada no cloro, eles devem ser enxaguados, deve ser retirado o excesso. Então a gente não pode confiar que colocou, que aquela quantidade está segura, né? A gente vai acabar ingerindo, né? E esse resíduo de cloro a longo tempo vai trazer problemas à saúde.
porque também a nossa água é clorada, então quando você vai enxaguar de um cloro que você deixou submerso, e você enxágua numa água que a gente considera boa, como a nossa da Sabesp, é uma água que está vindo clorada também, né? Também. Então o ideal seria a gente tentar, porque a filtrada também está clorada, né? Então é complicado demais, né? A gente não sabe se ingere bactéria, se acaba ingerindo cloro, mas é claro que a gente vai sempre preconizar que o melhor é estar higienizando. O que eu tenho dito é enxaguar bem e depois deixar um pouco, fazendo com que evapore, né? Ou tentando pelo menos minimizar esses impactos, né? Por não conta consumir disso. diretamente. Exatamente, né, e esperar, deixar evaporar e rezar muito para que o resto não aconteça. Bom, então nós falamos de tireoide, falamos da obesidade e o que mais você tem observado na sua prática clínica, você que também é uma pessoa assim que está sempre ligada nos últimos estudos científicos, o que seria também, o que seriam algumas doenças que você colocaria com uso crônico de, enfim, de alguns produtos que são esses contaminantes ambientais? Hoje a gente observa, né, o aumento de certos tipos de cânceres, né, principalmente cânceres relacionados à questão hormonal, como câncer de mama ou do trato reprodutivo, tá. né? Câncer de próstata para os homens? E câncer de próstata para os homens, né? Câncer de mama para as mulheres, câncer de próstata para os homens, né? Que tem essa relação com alteração hormonal e também do trato reprodutivo. Uma outra alteração também que a gente observa em relação a essa contaminação é a redução da fertilidade masculina. Isso. Então está ocorrendo, na verdade, uma redução do número de espermatozoides, né? E a gente observa isso na nossa prática, tanto clínica como social, né? Tantos casais aí tentando engravidar, né? E não conseguem, as mulheres fazendo tratamento, né? E isso é uma consequência também, um reflexo dessa contaminação que vem crescendo por essas substâncias que nós chamamos de disruptores endócrinos. As crianças nascidas de mães que sofrem essa contaminação, elas também acabam tendo essa contaminação nos seus genes. Então, quando elas crescem, elas podem apresentar também anormalidades no desenvolvimento sexual, como puberdade precoce, né? Às vezes os meninos, ginecomastia. Que é aquele peitinho, gente. Aquela coisa que é terrível, né? Que os meninos morrem de vergonha depois de tirar a camisa no vestiário. Exatamente. Quer dizer, que cria também um problema social para essa criança, né? Sim, e os pais não sabem de onde surgiu, né? As crianças estão crescendo todas. Aí dá um montinho de leite de soja, né? Para ainda piorar um pouco mais o quadro, né? Um belo de um fito-hormônio. Bem lembrado, Gisela, porque a soja ela contém o fitoestrógeno, né? Que é também um mimetizador do estrógeno, né, que é o hormônio natural, e que a gente observa que também está crescendo muito o consumo de soja e pela população infantil. Então as crianças nascem, as mães às vezes querem tirar do leite de vaca, porque elas ouvem muito falar sobre a intolerância à lactose. E sendo que muitas acabam não percebendo daquela alergia que é a proteína do leite de vaca, mas já que existe, ou tem que tirar o leite, já que eu tenho que tirar o leite de vaca, vamos pro leite de soja, né? Exatamente. Essas crianças que antes não consumiam soja com frequência, elas já começam a consumir desde muito cedo, né? E aí todas essas repercussões, né? E você sabe que você levantou um problema aqui que a gente tem visto muito na prática clínica, né? A população feminina que chega no consultório falando, estou com problemas para engravidar, eu falo, cadê o marido, né? Porque a gente faz um neném a 2, né? E é interessante como quando a gente vai verificar, essa é uma realidade. A diminuição do número de espermatozoides, a qualidade também, né, Karen? Eles estão não só em menor quantidade, como com mais deformações, menos mobilidade, uma série de coisas. Isso também envolvendo muito, né, esse problema da alimentação, como um todo, né? Porque ninguém mais come comida, né? Come produto alimentício. Né? Esses lotados de corante, conservantes e uma série de fatores embalados nessas embalagens que, além de tudo, são outros contaminantes, e depois a pessoa não percebe o que está acontecendo de errado, né?
Exatamente. A alimentação está ficando cada vez mais industrial, as pessoas elas acabam justificando mais a falta de tempo, né? E elas tiraram essa prioridade da sua rotina de vida, né? O preparar o alimento, né? O perder tempo, né? Que elas ainda consideram como uma perda de tempo, você ter que preparar a comida, ter que fazer a refeição naturalmente, como sempre foi, como deveria continuar sendo, né? Então a alimentação está indo para esse lado industrial e as pessoas estão sofrendo com isso. E nós precisamos alertar a população, né? Tem uma frase muito boa que eu ouvi uma vez de um profissional e que eu sempre uso no meu consultório, né? Que é de que as pessoas elas precisam fazer as pazes com as panelas, né? Porque elas brigaram com as panelas. Ninguém quer ir pro fogão, ninguém quer pôr a mão no alimento, ninguém quer comprar, preparar, né, perder esse tempo. Então tem que fazer as pazes com as panelas mesmo, tem que tirar um tempo na sua rotina para cuidar disso. E o que eu falo também, você tá sem tempo de cuidar da sua saúde, então você vai ter que encontrar no futuro muito mais tempo para cuidar da sua doença e vai ser muito mais caro. Exatamente. Não é muito verdade? bem lembrado. Então, e esse detalhe, não sei, eu outro dia peguei um paciente que eu fiz aquele discurso maravilhoso, daí ele chegou para mim, era um jovem, falei assim, doutora, tá tudo muito bem, só que tem um detalhe, eu não tenho fogão. Eu só uso micro-ondas. Aí eu olhei para ele e falei, e aí eu tive que mudar todo um contexto, porque até que eu convença a comprar um fogão e ver os benefícios. Mas realmente, o micro-ondas, toda essa radiação, né, ela tem um prejuízo também, não tem? Sim, tem um prejuízo, sim. Ela também altera, né, algumas moléculas, algumas células, e usando a longo prazo, ela também traz alterações à nossa saúde, né? Hoje eles ainda não conseguiram comprovar o malefício exato que ela faz, mas uma radiação utilizada ao longo de uma vida, ela não pode deixar o indivíduo imune. Exato. Né? Com certeza nós sofremos com isso. Então também é uma outra dificuldade que a gente encontra na nossa prática. Pois é, e deixa eu ver como é que está o nosso tempo, porque eu não quero parar para conversar. Bom, já estão dando mais 3 minutinhos e a gente vai para o nosso intervalo. Mas, cara, achei muito importante você voltar para a gente estar falando das doenças em si. E o mais importante que a gente vai abordar no segundo bloco já que o mundo está assim, como fazer para melhorar a minha saúde em relação a tudo isso. Enfim, você, aliás, gente, eu fico tão encantada aqui com a participação da doutora Karen que eu simplesmente esqueci de dizer que vocês estão convidados a participar. Claro, liga para nós, 0 operadora 11 2039 1410. 0 operadora 11 2039 1410. Pode estar mandando o seu e-mail, maissauderadio@cançãonova.com, maissauderadio@cançãonova.com. Aninha tá lá esperando o seu e-mail, que se não der para responder hoje, nós vamos com certeza responder na próxima vez que a doutora Karen virá ao nosso programa. E você pode também estar mandando o seu SMS, que isso também é uma maneira de você estar ajudando a comunidade Canção Nova, né? Aliás, eu lembro que outro dia o padre Fábio de Mello estava falando que na Festa da Misericórdia foram recebidos mais de 10 mil SMS. E ele ficou muito contente por justamente ser uma forma de poder ajudar. Então vamos também fazer parte desse grupo. Pode mandar aqui para SMS através do seu celular, digitando CN, lembrando, CN é Canção Nova, SP, porque estamos em São Paulo, então CNSP, dá um espaço, escreve a sua mensagem, a sua dúvida, a sua pergunta e não esqueça de colocar o seu nome e da onde você está ouvindo o programa. E manda aqui para o 49.400. Então, CNSP, dá um espaço, escreve a sua mensagem, lembrando de colocar seu nome e lugar da onde você está acompanhando o programa e mandando aqui para 49.400. Mas nós estamos indo para o nosso intervalo e voltamos já já. Nem mal me atingirá, nem força sobre mim terá, pois tenho um Deus como meu Senhor. Se tiver que atravessar as águas
Estamos apresentando Mais Saúde. Minuto com o Monsenhor Jonas Habib. Vai ser martirizante, mas você precisa aguentar firme. Desde agora, a mãe já está aí, igualzinho à mãe dos Macabeus, passando para você, pelas suas palavras, pelo seu coração, pelos seus sentimentos. Meu filho, minha filha, seja firme, 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 firme. Você vai passar essa contra-onda, acredite. Eu estou dizendo apenas como alto-falante, não vai nos faltar o necessário. Aguenta firme, não seja o medo de seus filhos não terem pão para comer, não terem escola, não terem saúde, que você vai ceder. Não ceda, não ceda. Assim como a mãe dos Macabeus, ela amava os seus filhos, mas ela deu coragem. Minuto com o Monsenhor Jonas Habib. Mais uma produção com a qualidade da Rádio América. Uma canção nova em sua vida. Na Rádio América você faz a programação junto conosco. Você interage conosco fazendo o pedido musical. Seu pedido de oração já está aqui comigo, a Ana Cláudia Marques. Interaja conosco mandando a notícia do seu bairro pelo WhatsApp. Pode participar em todos os programas e interagir com o locutor. Coloque suas intenções, quero rezar pela sua vida. Quero pedir a Jesus ilumine a minha família. Aqui o ouvinte faz acontecer. Rádio América, mais interação no seu rádio. Milhares de pessoas reunidas em um mesmo lugar. Um dia preparado por Deus para transformar a sua história. Agindo Deus, quem impedirá? Está chegando o primeiro Cairós Canção Nova Abraça São Paulo de 2015. Dia 22 de março, no ginásio do Ibirapuera. Rua Manuel da Nóbrega, 1361, São Paulo. Presenças: Padre Adriano Zandoná, Padre Paulinho, Padre Christian Shankar, Márcio Mendes, Celina Borges, Felipe Jardim, Paula Guimarães, Ministério de Música Canção Nova e Dunga. Início às 7h30 da manhã, encerramento às 6 da tarde. Já adquiriu seu ingresso? Faça isso agora mesmo na Casa de Evangelização Canção Nova, Rua Tamandaré 355, bairro Liberdade, próxima estação São Joaquim do Metrô, ou na Loja Canção Nova de São Paulo, Rua São Bento, número 43, no centro. Informações 33829800 ou eventossp@cançãonova.com. Cairós Canção Nova Abraça São Paulo. Faça essa experiência de fé. Quaresma é tempo de abertura para o mistério da dor e da morte, da cruz, do crucificado. Nele somos conduzidos à graça da vida plena, à ressurreição. Campanha da Fraternidade 2015. Promoção A Canção Nova na sua casa. Torne-se um novo sócio da Canção Nova e concorra a uma visita do Padre Adriano Zandoná na sua casa. Para participar é muito simples. Até o dia 20 de março, procure o Clube de Evangelização na nossa casa de missão ou na Loja Canção Nova de São Paulo e cadastre-se tornando-se um novo sócio evangelizador. Promoção válida até o dia 20 de março e o sorteio será no Cairós Canção Nova Abraça São Paulo. Já pensou o Padre Adriano Zandoná rezando por você na sua casa? Não perca tempo, ajude a Canção Nova a evangelizar e receba a evangelização. Informações 11 3587 3140 3587 3140. América. 12h29. Vida consagrada, amor de Deus ao mundo. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Quanto mais os consagrados se deixam conformar com Cristo, tanto mais o tornam presente e operante na história para a salvação dos homens. A fim de que sejais felizes. Canção Nova com a Igreja, celebrando a vida consagrada. Rádio América. Estamos apresentando Mais Saúde. Retornando ao programa Mais Saúde, que hoje recebe novamente a doutora Karen Longo, nutricionista, graduada em nutrição pela PUC de Campinas, com pós-graduação em nutrição hospitalar pela USP e em nutrição clínica funcional pela VP. Atualmente trabalha no Hospital das Clínicas lá de Marília, onde atua como coordenadora técnica da equipe multidisciplinar de terapia nutricional.
também atua no ambulatório de oncologia e equipe de tratamento cirúrgico da obesidade. E como estamos falando para o Brasil inteiro, quero cumprimentar, a começar de Cachoeira Paulista, a sede aqui da Canção Nova, mas nessa região sudeste, para Bauru, São José dos Campos, Paulinha, São José do Rio Preto, Rio de Janeiro, Campo dos Goitacazes, indo para o Nordeste em Gravatá, lá no Pernambuco, Vitória da Conquista e Itabuna, na Bahia, a nossa querida Rádio Rural, né, que está sempre nos prestigiando. Eu sempre encontro alguém de Natal, gente, por esse mundo afora, encontro alguém e alguém da Rádio Natal que ouve o programa, isso eu fico muito feliz. Aqui no Sul, Vacaria, no Rio Grande do Sul, Curitiba e Nova Esperança, no Paraná, e na região centro-oeste, a Rádio de Cuiabá, Brasília e Campo Grande. Bom, você viu, né, Carlinhos, que nós estamos assim, por esse Brasil inteiro, fora o pessoal que nos acompanha pela internet. É tão engraçado, porque muitas vezes eu sugiro o nosso querido suco de couve, né? Aí vem o pessoal de Portugal e me diz, mas não tenho couve aqui. Por incrível que pareça, a dificuldade de encontrar couve fora do Brasil. É interessantíssimo isso. Então a gente fica, né, sugerindo, então vamos, porque a minha amiga francesa, eu já peguei umas sementinhas, né, para quando ela voltar para o Brasil, oferecer para ela levar, porque ela quer cultivar a couve, que ela amou o suco de couve quando ela esteve aqui. Agora, couve preferencialmente orgânica. Por que a importância dos alimentos orgânicos, Karen? Você também é incisiva com seus pacientes? Nossa, sou muito, né? Isso é uma coisa que eu falo para eles. Eu falo, economizem em outras coisas, mas não deixem de investir no consumo de alimentos orgânicos. Porque hoje, né, está crescendo essa produção de alimentos sem agrotóxicos e nós precisamos incentivar esses agricultores, né, que estão sendo, na verdade, ousados, né, eles estão indo contra toda uma política de agricultura, né, em prol da nossa saúde. E se a gente não consome esses alimentos, eles não conseguem vender, eles não têm estímulo para continuar esse tipo de plantação, né? Que é a plantação natural, sem os agrotóxicos, livre desses contaminantes. Então nós precisamos investir nisso. E às vezes a gente vai no supermercado, vê que é um pouco mais caro do que o convencional e acaba deixando de comprar. Só que não, a gente deve investir nesses alimentos e deixar de comprar aqueles alimentos supérfluos, muitas vezes ricos em contaminantes alimentares, né? Porque na verdade é um investimento à saúde. Se a gente não investe agora, a gente acaba precisando investir mais na frente com o consumo de remédios. Exatamente. Vamos, entre aspas, gastar dinheiro no supermercado, na feira e não na farmácia. Se bem que é interessantíssimo quando a gente coloca assim essa nutrição, como nós chamamos de funcional, mais próximo da natureza, longe das prateleiras dos supermercados, daquilo que realmente é supérfluo, todo mundo relata a economia que faz, né, Karen? Isso é verdade. Então pode investir um pouco naquilo. Exatamente. Todo paciente que vai no consultório de nutricionista, ele já deixa de comprar um monte de guloseimas que ele acabava comprando antes. E eles relatam para mim também, nossa, depois que eu vim aqui, meu supermercado reduziu, né, consideravelmente. Exato. Mais um motivo pra gente então estimular, né, e fazê-lo perceber, porque o fato dele ver a diferença do preço, né, o assusta, mas ele tem que saber perceber que no final das contas, no final do mês, essa substituição por um alimento orgânico, por mais que ele seja um pouquinho mais caro, ainda compensa, porque ele está economizando em outras coisas que fariam mal à saúde, que ele não está mais consumindo. Você sabe que aqui em São Paulo nós temos uma feira de orgânicos lá na Água Branca, que os produtores saem assim 3 horas da manhã do seu sítio, todos certinho cadastrados lá como produtores orgânicos, para trazer para a nossa população o produto às vezes até mais barato que o convencional no supermercado. Então é uma questão também de você procurar na sua região. Tem feira orgânica? Tem produtor orgânico? Vai, dê uma olhadinha, porque a gente sempre fala que tem menos já que não dá para comer, porque aquela história, né? O povo já não come verdura. Se a gente ainda for dizer, não, só pode comer se for orgânico, aí é que nós estamos perdidas, né? Então, vamos procurar sempre o alimento de época, que ele é o menos contaminado, apesar de estar também com agrotóxico. Mas tem alguns produtos que nem
a informação que eu tive foi de que o mamão Formosa, ele é menos contaminado do que o papaya, que é aquele pequenininho. Você tem essa informação? Gi, essa informação eu não tive não, mas o mamão eu sei que ele está entre os 10 alimentos mais contaminados por agrotóxico, né? Então, se realmente o Formosa ele tiver uma contaminação menor do que o papaya, por ser um alimento já com risco de contaminação, vale a pena a gente investir nesse sentido. Falando então nos alimentos mais contaminados, conta um pouquinho do PARA, né? Que é um trabalho muito interessante. É sim. O PARA, ele é um projeto de análise de resíduos de agrotóxicos. Ele foi iniciado em 2001 pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Anvisa até faz muita coisa boa, né? Eu fico brava quando ela podia fazer melhor, né? Que nem o caso do bisfenol. Mas isso é um trabalho maravilhoso da Anvisa. Sim, e quando ela fez esse projeto, foi com o objetivo de implantar ações de controle e avaliar a qualidade dos alimentos em relação ao resíduo de agrotóxico que eles continham, né? Depois de ser lançado esse projeto, eles fizeram uma análise dos 20 alimentos mais consumidos, né, pelos brasileiros, pegaram dados de alimentos consumidos pelo IBGE e fizeram uma análise desses 20 alimentos, tentando encontrar se eles estavam em conformidade com relação ao resíduo de agrotóxicos que eles continham. E esses resultados mostraram que 30% das amostras não estavam em conformidade, seja porque ou tinham agrotóxicos em níveis acima do limite máximo de resíduos permitidos, ou seja porque às vezes eles tinham agrotóxicos que não eram autorizados para serem utilizados na lavoura. Impressionante isso, quer dizer, coisas que são banidas e proibidas lá fora, a gente não pode, a gente tem que realmente fazer com que os nossos direitos sejam respeitados. Se é banido lá fora e a própria Anvisa está dizendo que não é adequado, por que usar? E o problema é que o indivíduo vai ao supermercado, ele encontra o alimento, né, à venda, e ele acredita que isso está numa situação segura. Com certeza. Né? Nós acreditamos que tem alguém olhando por nós nesse sentido e falamos, tem agrotóxico, mas é seguro, é numa quantidade permitida, não faz mal, e acabamos comprando. Exatamente. E no último relatório, o que foi que apresentou maior quantidade de agrotóxico ou com agrotóxico, digamos assim, que não deveria estar presente? Então, esse relatório ele até nos surpreendeu, chamando atenção para alguns alimentos que nós ainda nunca tínhamos parado para pensar como alimentos fonte de agrotóxicos. Porque a gente sempre fica naquele tomate e morango, exatamente, né? Tomate e morango, né? A gente sempre fica nesse discurso. São os alimentos que a gente sempre, né, tomava cuidado. E esse relatório mostrou que o alimento que mais mostrou inconformidade foi o pimentão. Gente, o pimentão. Um alimento tão rico em nutrientes, que a gente gosta tanto de receitar, né? Pelas suas propriedades funcionais. 80% das amostras de pimentão estavam em conformidades com relação aos agrotóxicos. Então, pimentão é um primeiro da lista que você tem que tomar cuidado. E depois? Aí também esses alimentos que tinham inconformidades, a uva, o pepino, o morango estava entre eles, a couve. Minha couve. Nossa couve. A gente agora tem que enfatizar que a couve seja orgânica. Todo mundo vai ter que ter um pé de couve em casa. Gente, olha, por esse Brasil afora, nós temos todo mundo uma facilidade, ou tem um sítiozinho, porque eu vejo isso pelos meus pais, todo mundo gosta de um sítiozinho no final de semana, ou é o sítio da mãe, ou do cunhado, ou do primo, enfim. Então tem um pedacinho de terra ali que vocês podem começar pelo menos plantando couve. E não tem aquele ditado, dá que nem couve? Quer dizer, é uma coisa que é fácil de plantar e tanto que nos seminários todos onde a gente vai lá ajudar a melhorar o esquema de alimentação, tem lá depois a sua horta de couve. Então, gente, couve orgânica, por favor. Porque, inclusive, a Lenita, uma colega nossa, né, ela comenta que o resíduo é muito grande na couve. Ela parece que tem uma predileção por armazenar resíduo de agrotóxico, né? E olha que contraditório, pois a gente usa a couve justamente para desintoxicar o organismo, né? Uma função tão importante que ela tem. Então vamos valorizar a couve orgânica. E hoje em dia não é difícil a gente ter uma horta caseira. Não é. Mesmo quem mora em apartamento. Ai, lógico. Né? Dá para fazer em vasinhos, né? Dá para fazer suspenso, dá para colocar na parede, né? Fica até charmoso na decoração. Gente, vamos lá.
blog.cançãonova.com/mais-saúde. Eu fiz um programa com um pessoal daqui de São Paulo sugerindo horta orgânica, e a gente pegou uns pets, né, aquelas garrafas pets, e fez suspensa na parede. Eu até perguntei assim, mas será que esse plástico do pet não vai contaminar? Falou, não, Gisela, porque eles colocam o bidim, que é um protetor para justamente não escorrer terra, né, e aquilo não deixa não entra em contato. Não entra em contato. E uma gracinha. Então vamos lá, que tem essa pauta que eu fiz, mas tá lá, gente, é só colocar blog.cançãonova.com/mais-saúde, coloca ali, horta orgânica, e o programa foi tão bom que até meu marido de assistir, ele ficou animado, falou que quando os da casa a gente consegue converter, é porque a coisa foi bem feita. Sim, é uma delícia fazer horta orgânica, nossa, é terapêutico, exato, né? Os temperos, pelo menos, né, começa com tempero, mas gente, a couve não tem jeito, vamos ter que ir para a orgânica. E se você tem dificuldade, eu que gosto do suco fresco, até tolero o gelinho de couve por conta dessa couve orgânica, se for o caso. O que mais que a gente tinha de alimentos? Quer dizer, a uva, né, que a gente tanto fala, né, mas uva também tem a gente já sabia detalhes. Que tinha, né, uma quantidade de agrotóxicos. Depois desses 5 alimentos, né, também chamaram a atenção o abacaxi, o mamão, que nós falamos agora, o alface, o tomate e a beterraba, né? São alimentos muito consumidos pela população, que fazem parte do nosso hábito, que fazem parte da nossa rotina. Karen, a pergunta clássica, mas eu não tenho como tirar esse agrotóxico se eu higienizar o alimento, se eu descascar o alimento? Ah, muito bem lembrado. Muita gente usa desse recurso de retirar a casca das maçãs, né, utilizar os tomates sem a pele, pensando que estão retirando, né, o malefício dos agrotóxicos. Só que o agrotóxico ele está em todo o alimento, inclusive na polpa, né? Então, às vezes a gente compra um alimento, sabe que ele está envenenado, retira a casca, que às vezes é fonte de tantos nutrientes, de fibra, né, achando que está fazendo uma coisa boa e acaba consumindo o alimento de qualquer forma. Uma maneira da gente retirar o excesso, né, na impossibilidade de consumir um alimento orgânico, é colocar os alimentos de molho em água com bicarbonato de sódio, né? Então, principalmente as folhas, né, que são alimentos finos, que têm a superfície, né, toda que dá pra gente colocar dentro da água. Então, para cada litro de água, 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio. Só que os alimentos têm que ficar de molho lá por 40 minutos. 40 minutos. 40 minutos. E o que o bicarbonato faz, Karen? Talvez tecnicamente você não consiga me falar, mas ele consegue eliminar da superfície do alimento esse agrotóxico? Como Sim. que é? A parte que está em contato na água com o bicarbonato, ele consegue extrair, né, em excesso essa parte da superfície. Interessante. Então, se for uma fruta, ele não vai atuar na polpa da fruta, mas a casca da fruta já fica em melhor estado para o nosso consumo. Perfeito. Aí a gente não precisa retirar a casca da maçã, por exemplo. Que é tão rica em vitaminas, né? Olha, gente, que dica boa. E sempre lembrar de privilegiar os alimentos nacionais e os da época, né? E os da região. Isso. Né? Nosso Brasil é tão extenso, às vezes a gente quer consumir um alimento que dá lá no norte, né? Vamos valorizar os alimentos da nossa região. São alimentos que são mais facilmente produzidos, que vão ter uma carga menor de agrotóxicos, e valorizar, né, os nossos agricultores próximos. Gente, isso é uma coisa muito bacana. Sobre esse detalhe de você estar procurando principalmente interagir com... Isso é uma coisa tão comum na Europa, que aqui no Brasil a gente não faz. Inclusive na Europa eles valorizam muito o pequeno mercado do bairro. A gente vai para aquele supermercado maior, né? Uma coisa assim, né? Tão interessante as diferenças, né? Eu digo que a gente copia tanto os americanos nessas coisas, acho que a gente copia para copiar as doenças também, para depois comprar os remédios que são descobertos lá. Então, gente, vamos mudar esse contexto, vamos voltar aqui para as nossas origens. É sabor de fazenda, porque eu sei que é de e não dá, porque tem uma outra pessoa que tem esse outro nome. Dá uma olhadinha, uma olhadinha para mim. Mas agora vamos falar, tudo bem? Então, como que a gente pode minimizar os impactos, já que
eu não tenho como tirar a poluição do ar, e algumas coisas não dá, a gente enfrenta mesmo, né? A gente vai almoçar fora, ali dificilmente a gente encontra um restaurante que tem agrotóxico, eu digo que a gente tem que fazer a diferença naquilo que pode. Então, em casa, não tem desculpa. Mas lá fora, já que de repente eu tenho que consumir um alimento com agrotóxico, respirar um ar poluído, o que eu tenho que privilegiar no meu organismo para que eu consiga minimizar os impactos desses malefícios, desses contaminantes no corpo? Tem algum nutriente que eu tenho que estar ingerindo em maior quantidade? Tenho que privilegiar o que, Karen? Então, muito interessante isso. Nós acabamos falando bastante da couve, né? E uma das funções dela é justamente de ajudar na desintoxicação do organismo por todos esses contaminantes que nós acabamos entrando em contato, por mais que nós trabalhamos para não fazer isso. Então, assim, consumir esses vegetais da família que nós chamamos das brássicas. Vamos relembrar? Vamos. Então, a couve é um desses vegetais, o repolho, né, o agrião, a mostarda, a rúcula, o rabanete, o brócolis, por isso que falam tanto que nutricionista adora brócolis, né? E couve-flor, né? Exatamente. Então, sempre que a gente tiver a oportunidade de consumir esses alimentos, principalmente quando a gente vai comer fora, né? Nesses restaurantes de self-service que tem uma variedade grande, né? Então, vamos sempre pegar um pouquinho desses alimentos e ter na nossa rotina. Eles ajudam nesse processo de desintoxicação. E aí, é aquele balanço, né? Comer mais do que é bom e assim a gente vai poder fazer um equilíbrio no organismo, né? Da gente tentar minimizar, porque tem coisa que não tem jeito, né? Eu brinco com o meu paciente, eu digo que cada célula é como se ela tivesse uma prateleira, e que cada vez que eu como uma coisa boa, vai um nutriente que é como se fosse um filtro solar, um chapéu, um guarda-chuva dentro dessa célula, e na hora que acontece a exposição a uma situação que a gente não está contando com ela, eu vou lá e vou almoçar num restaurante que infelizmente aquele ali é conhecido, mas a gente pode também fazer o seguinte, nesses restaurantes, não, pelo amor de Deus, não vamos comer tomate e não vamos comer, por exemplo, nesse caso a gente está sabendo que o pimentão está complicado, então o pimentão a gente pode retirar do prato, algumas coisas a gente pode estar diminuindo o consumo, o morango, eu não vou comer um morango que eu não tenha certeza que seja orgânico. Exatamente, então esses alimentos que nós já sabemos que tem uma carga maior de agrotóxicos, vamos deixar para consumir em casa. A gente procura um produtor orgânico, compra, né, o alimento sem os agrotóxicos e fora a gente tenta não consumi-los. E, Karen, você que lida tanto com o pessoal da oncologia, né, esse paciente oncológico, durante o período que ele está fazendo uma quimioterapia, que ele está com o sistema imune baixo, o que você costuma sugerir para que ele tenha como alimentação? Porque também a gente não vai querer desintoxicar o remédio, né? Não tem aquele detalhe da gente ter a preocupação de não dar um desintoxicante no momento que ele está sendo intoxicado, mas que é para combater a doença? Sim, só que assim, quando o paciente está fazendo a quimioterapia, ele tem alimentação bem fragilizada, né? Ele acaba sofrendo uma série de reações, né? Mucosite, né? Uma coisa assim que é uma tragédia, né? É uma das reações importantes que eles têm, nessas feridinhas que eles têm, né? Na mucosa, da boca, né? E eles têm o apetite bem diminuído também, acabam tendo náusea. Então a ingestão de alimentos por parte desses alimentos acaba sendo bastante reduzida. Já favorece, por um lado, né? Sim, então nessa fase a gente acaba liberando os pacientes a consumirem aquilo que eles mais toleram, mas eu sempre faço a orientação, né? De quando for consumir o alimento, fazer essa higienização com o bicarbonato de sódio para retirar esse excesso de agrotóxicos, porque eles já estão tão sensíveis, com a mucosa sensível. Se ele consome um alimento muito rico em agrotóxico, isso acaba machucando, inclusive, a mucosa deles. Eles sentem, eles relatam isso pra gente, né? Então a gente tenta fazer esse cuidado e eu acabo pedindo para eles consumirem mais os alimentos cozidos, né? Pela facilidade de digestão que eles encontram, né? Nesse momento do tratamento. Sucos, você recomenda algum em especial? Então, muitos desses pacientes, por eles estarem sensíveis na sua mucosa, a gente acaba evitando os sucos que são mais ácidos, né? Mas eu falo para eles usarem o suco e o suco que eles tolerarem, colocar um pedacinho de gengibre,
O gengibre, além de ter muitos nutrientes importantes para a imunidade, como o zinco, né, ele também auxilia nessa reação de náusea que os pacientes se queixam. Então o gengibre ele é antinauseante, tanto que a gente recomenda até para gestante, né? E aí esses pacientes eles acabam se beneficiando. Então eu falo para eles escolherem a fruta que eles mais toleram naquele momento, a que eles sentem vontade, e bater com um pedacinho de gengibre. Pois é, então olha quanta dica bacana que a Karen tá colocando aqui pra gente. Karen, você vai voltar de novo, né? Por favor, será um né? prazer. A gente monta aí, a gente tá focada em contaminantes ambientais, mas eu sei que você tem uma experiência enorme, justamente por fazer parte de uma equipe multidisciplinar, né? E nessa parte de oncologia, eu acho que hoje é importante a gente tá até comentando mais a respeito disso. Muita gente fazendo radioterapia, muita gente fazendo quimioterapia, e a gente percebe sim que o ouvinte nos solicita assim, o máximo de informações possíveis, né? Mas a gente vai voltar com outras pautas. Bom, meus queridos e queridas, espero que vocês tenham gostado dessa pauta novamente. Lembrando que você pode estar divulgando, se você não ouviu o programa anterior com a doutora Karen, vai lá no YouTube e você coloca lá Programa Mais Saúde, põe a data, que nosso primeiro programa foi no dia 19 de abril, então você pega e aproveita para divulgar, porque saúde é assim, você tem uma informação bacana de saúde, não fique com ela represada com você, seja um promotor de saúde, porque é assim que a gente vai fazer a diferença, né, Karen, nesse mundo. Por favor, querida, pode se despedir dos nossos ouvintes, deixar o seu recado, a sua dica, o seu contato, o que você quiser. Obrigada, Gisela. Foi um prazer estar aqui novamente. Agradeço muito essa oportunidade, né? E a dica que eu deixo é justamente essa. Vamos todos fazer as pazes com as panelas, vamos valorizar os agricultores locais, né? Aqueles que estão se empenhando em fazer uma alimentação orgânica, uma plantação sem agrotóxicos. Isso tudo é para o benefício da nossa saúde, né? Então vamos investir na alimentação para não precisar depois gastar dinheiro com a doença. Exatamente. E uma dica, seria interessante para vocês ouvirem no YouTube as nossas entrevistas com o José Bassiti. Ele que foi um agricultor convencional, hoje agricultor orgânico, e comentando todas essas diferenças, ele como agricultor. Então, vale a pena também vocês estarem, é só ir também lá no YouTube, coloca o nome dele, Programa Mais Saúde com o José Bassiti, e vocês vão ver, tem várias pautas com ele, que além de tudo ele é uma pessoa encantadora, que se disponibiliza também sempre para estar aqui com os nossos ouvintes. Bom, queridos e queridas, eu deixo um beijo grande com vocês, lembrando que o Dr. Roque Savioli, o programa é sempre aos sábados, do 12:30 a 1:30, e eu espero você no próximo Mais Saúde. Come on, baby! Não olho mais pra trás, eu já dei meu sim. Eu não me arrependo de entregar meu coração. Andei por 1000 caminhos, mas não me encontrei. Eu fiquei cansado de enganar meu coração. Mas um dia Jesus me chamou e eu não pude dizer não. Sua voz encheu meu coração de amor. Eu nunca me senti tão bem. Me aceitou do jeito que eu sou. Vida nova ele me deu. Já não posso mais viver sem teu amor, longe do meu Senhor. Eu encontrei um amor verdadeiro, eu encontrei um amigo fiel. Nada desse mundo pode me separar do seu grande amor. Eu encontrei um amor verdadeiro, eu encontrei um amigo fiel. Nada desse mundo pode me separar do seu grande amor. Não olho mais pra trás,
eu já bem venci. Eu não me arrependo não de entregar meu coração. Andei por 1000 caminhos, mas não me encontrei. Eu fiquei cansado de enganar meu coração. Mas um dia Jesus me chamou e eu não pude dizer não. Sua voz encheu meu coração de amor. Eu nunca me senti tão bem. Me aceitou do jeito que eu sou. Vida nova ele me deu. Já não posso mais viver sem seu amor e longe do meu Senhor. Eu encontrei um amor verdadeiro. Eu encontrei um amigo fiel. Nada nesse mundo pode me separar do seu grande amor. Eu encontrei um amor verdadeiro. Eu encontrei um amigo fiel. Nada nesse mundo. Acabamos de apresentar mais